Olá, está no ar o Revista TST. A partir de agora você acompanha tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje. Empregada obrigada a circular de trajes íntimos em barreira sanitária de frigorífico deve ser indenizada. Gol Linhas Aéreas deve reintegrar comissária diagnosticada com o vírus HIV. E mais, a posse de Fabrício Gonçalves no cargo de ministro do TST. O Revista TST começa agora. A edição de hoje começa com decisão da seção 2 de dissídios individuais. O colegiado decidiu que um encarregado de obras atropelado quando estava em serviço vai ser indenizado em R$20 mil. O acidente foi causado por criminosos em fuga. Para a SDI2, o empregado que atua em rodovias se sujeita a riscos maiores que os trabalhadores comuns. Na ação trabalhista, o encarregado de obras de uma empresa em Belém, no Pará, pediu indenização por dano moral e material após ter sofrido um acidente durante o serviço. O encarregado supervisionava reparos na calçada de uma rua quando foi atropelado por um carro dirigido por bandidos que fugiam da polícia. O local em que ele trabalhava estava sinalizado com cones e faixas zebradas. Com o impacto da batida, ele sofreu várias fraturas e teve que ser submetido a cirurgias. O pedido de reparação não foi aceito pelo juízo de primeiro grau, que entendeu não ter havido ação ou omissão culposa por parte da empregadora. A sentença também considerou que a função do trabalhador não era de risco. Ao esgotar todas as possibilidades de recurso, o empregado entrou com ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, na tentativa de anular a sentença. Mas o TRT também julgou o pedido improcedente. O profissional recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Amaury Rodrigues, avaliou as condições do acidente e ponderou que o trabalho em via pública é de risco. O caso em tela atrai a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, normalmente porque o empregado que se ativa em obras em vias públicas, ainda que na função de encarregado, se sujeita a riscos superiores àqueles aos quais estão submetidos trabalhadores comuns. Eu cito precedentes de todas as turmas do Tribunal Superior do Trabalho, e nesse contexto, em controversa ocorrência do infortúnio, aqui a responsabilidade objetiva. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais condenou a empresa de serviços a pagar a indenização de R$20 mil ao empregado por dano material. Em relação ao dano moral, a companhia deve pagar o valor de um salário mensal desde a data do acidente até que a vítima complete 75 anos de idade. E agora anota essa dica: o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o Sejusc-TST, lançou uma cartilha que explica como a unidade funciona no âmbito do tribunal. O material é voltado para profissionais que atuam com processos trabalhistas e detalha os passos de encaminhamento de processos para conciliação. Aponte a câmera para o QR Code na tela e acesse o conteúdo completo. E daqui a pouco, aqui no Revista TST, Gol Linhas Aéreas deve reintegrar comissária diagnosticada com o vírus HIV. A gente volta já. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho divulgou os resultados da Consulta Pública Nacional, que vai contribuir para a definição das metas nacionais do ano que vem. O relatório, Anderson, obteve mais de 3 mil respostas. Vamos aos resultados aqui na nossa tela. Mais de 67% dos participantes concordam que a Justiça do Trabalho deve incentivar a conciliação como forma de resolver conflitos sem necessidade de prosseguimento do processo judicial. E cerca de 52% concordam que a Justiça Trabalhista deve buscar diminuir o quantitativo de processos que aguardam finalização há mais de um ano.
E ainda conforme os resultados, Luana, nós temos mais dados aqui no nosso telão, 73% avaliam que a instituição deve adotar metodologias inovadoras de gestão administrativa e processual para desburocratizar e agilizar os serviços. E 67% consideram que a Justiça do Trabalho deve adotar ações para combater o trabalho infantil, o assédio sexual e o trabalho análogo ao de escravo. E para conferir o resultado completo é só apontar a câmera para o QR Code. Fique agora com o giro pelas turmas, um resumo de casos recentes julgados pelo tribunal. A Gol Linhas Aéreas vai ter de reintegrar uma comissária de voo que avisou durante o aviso prévio ter sido diagnosticada com o vírus HIV. A terceira turma considerou a dispensa discriminatória. A comissária trabalhou na Gol por 9 anos e foi demitida quando estava em tratamento de saúde decorrente de complicações do vírus HIV. Na Justiça Trabalhista, a profissional pediu para ser reintegrada ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde, além do pagamento de indenização por dano moral. Em defesa, a empresa argumentou que a empregada só teria comunicado a doença após a dispensa. Os pedidos da trabalhadora foram aceitos pelo juízo de primeiro grau, que destacou que a demissão ocorreu depois que a comissária voltou de uma licença concedida pelo departamento médico da própria companhia aérea. Isso, segundo a sentença, leva à conclusão de que a Gol sabia da doença. E ainda que não soubesse, a empresa foi informada durante o aviso prévio, mas mesmo assim decidiu efetivar a dispensa. Ao confirmar a decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, ponderou que, se houvesse boa-fé, a empresa poderia ter revertido a demissão ou proposto a reintegração após ter sido notificada da reclamação trabalhista. No entanto, a companhia aérea optou por fortalecer a intenção de dispensar a profissional. A Gol, então, entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho, reforçando que a comissária só informou viver com HIV durante o aviso prévio, o que afastaria a ideia de que a empresa agiu com discriminação quando decidiu dispensá-la. O argumento, entretanto, não convenceu o relator do caso na terceira turma, desembargador convocado Marcelo Pertence. O magistrado explicou que o TST uniformizou o entendimento de que o empregador não pode dispensar trabalhador com doença grave, como HIV, câncer, dependência química ou que apresente sinais de enfermidade que gere estigma ou preconceito. Se não for devidamente justificada, a demissão deve ser considerada discriminatória. O entendimento do colegiado foi unânime e o caso transitou em julgado. Com isso, a Gol vai ter de reintegrar a comissária e restabelecer o plano de saúde dela, além de pagar indenização de R$15 mil por danos morais. Imagina só essa situação, ter de circular em trajes íntimos na barreira sanitária da empresa. Pois é, Anderson, foi o que aconteceu com uma empregada da Seara Alimentos. De acordo com o processo, pessoas da equipe tinham de tirar a roupa no vestiário e se deslocar até o local onde colocariam a vestimenta de trabalho. Para a sétima turma, a situação gerou constrangimento passível de reparação. A repórter Michele Chiapa detalha esse caso pra gente. Oi, Michele. Olá, Luana. Oi, Anderson. Para compreender este caso, é importante a gente mencionar inicialmente que nas indústrias de alimentos existe um local conhecido como barreira sanitária que separa o ambiente externo do interno. Nessa área é um processo rigoroso de limpeza de mãos e pés das pessoas que vão entrar no interior da fábrica. O objetivo é evitar a contaminação dos alimentos. No processo julgado, a empregada da Seara trabalhava na área de desossa de aves e antes de entrar no setor era obrigada a passar pela barreira sanitária em trajes íntimos. Ela contou que todas as pessoas da equipe tinham de se despir num ponto do vestiário e caminhar por cerca de 15 metros até o local onde colocariam o uniforme. Tudo isso diante de colegas de trabalho. A empregada alegou que a situação gerou constrangimento e, por isso, solicitou indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença que considerou que a troca de roupa não é ilícita. Isso porque o fato atende às normas do Ministério da Agricultura. A decisão também se baseou em súmula do TRT, que não considera o ato ilícito, desde que a troca do uniforme seja feita na presença de pessoas do mesmo sexo. Pela súmula, a prática não viola os direitos de personalidade. A empregada, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho.
O caso foi julgado pela 7ª turma. O relator, ministro Cláudio Brandão, entendeu que a situação violou o direito à intimidade da trabalhadora. Ao citar precedentes, o relator ressaltou que a seção 1 de dissídios individuais, órgão responsável por uniformizar a jurisprudência do TST, considera inadequado obrigar que profissionais circulem de roupas íntimas na frente de colegas para atender aos padrões sanitários exigidos pelos órgãos de fiscalização. Ele citou o artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O quadro fático revela que a autora era obrigada a ficar de roupas íntimas na frente de suas colegas de trabalho ao efetuar a troca de uniforme. Portanto, reconheço o recurso de revista por violação ao artigo 186 do Código Civil, dou provimento para condenar a reclamada a pagamento de indenização por danos morais fixado, arbitrado em R$5.000, presidente. Esse é meu voto. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Não cabe mais recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Luana, Anderson. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Seguindo o nosso giro, a família de um empregado morto em acidente de trabalho não vai ter de pagar custas processuais pelo não comparecimento em audiência. Na ocasião, a advogada contratada para atuar no caso passou mal e os parentes se sentiram inseguros para participar da sessão em juízo. A 5ª turma entendeu que o pagamento previsto pela consolidação das leis do trabalho é devido em caso de ausência, mas que houve justificativa apresentada no prazo previsto. A repórter Samantha Flor explica para a gente agora esse caso. Oi, Samantha. Oi, Anderson e Luana. O caso envolve a família de um eletricista que morreu após ter tido contato com o cabo energizado durante procedimentos para combater um incêndio num depósito de madeira da empresa. Os parentes pediram na Justiça do Trabalho indenização por dano moral e material, mas no dia da audiência eles não compareceram. Por isso, o juízo de primeiro grau determinou o arquivamento do processo, além do pagamento das custas processuais no valor de R$58 mil. A medida está prevista no artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho e não deve ser aplicada caso a ausência seja justificada em até 15 dias. Dentro desse prazo, foi apresentada a justificativa de que a advogada havia passado mal minutos antes da audiência. Sem a profissional, a viúva e os filhos do empregado alegaram não terem tido condições emocionais e técnicas de defenderem os próprios interesses. O motivo foi aceito pela primeira instância, que retirou o pagamento das custas. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. No TST, o relator do recurso de revista da empresa na 5ª turma foi o ministro Breno Medeiros. Ele explicou que o artigo 791 da CLT permite que as pessoas e as empresas apresentem reclamações trabalhistas sem advogado. Contudo, a ação analisada demanda conhecimentos técnicos, já que envolve pedido de indenização pela morte do marido e pai em acidente de trabalho. Além disso, a ausência foi justificada dentro do prazo previsto em lei. As partes minutos antes foram informadas de que, minutos antes da audiência, que a advogada estava doente, eu não poderia comparecer. Então, me parece aí mais do que justificável essa questão, e é esse o fato, é só essa questão, não tem mais nada registrado no regional. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Samantha, bom trabalho para você. E fechando os nossos destaques, vamos agora para a 6ª turma, que determinou a inclusão da ex-esposa de um motorista de carreta em ação trabalhista movida por ele. Com isso, Anderson, a mulher deve receber metade do valor a que o trabalhador vai ter direito ao final do processo. E quem tem mais informações para a gente sobre esse caso, a repórter Larissa Batista. Oi, Larissa.
Oi, Luana e Anderson. A repartição do valor foi definida na ação de divórcio do casal. Em 2019, o trabalhador firmou um acordo com uma empresa de transportes para receber R$ 6.000 de indenização após ter sido demitido. Um ano depois, ele entrou com uma nova ação trabalhista para pedir o pagamento de horas extras, diferenças de comissões e ajuda de custo por conta de diárias de viagem e alimentação. Os pedidos foram acolhidos em parte pelo juiz de primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. O processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho em recurso de revista apresentado pelo motorista. A ex-mulher do trabalhador apresentou o pedido para ser incluída no processo, com a reserva de 50% do valor a que ele terá direito ao fim da ação. O homem concordou, mas com a ressalva de que a divisão deverá ser feita somente após as deduções legais e dos honorários do advogado. O relator do caso, na sexta turma, ministro Augusto César, aceitou as condições e determinou que a repartição do valor seja reservada ao juízo responsável pelo cumprimento da sentença. A decisão foi unânime. O motorista tentou rediscutir o caso no TST por meio de agravo que não foi acolhido pelo colegiado. Não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Obrigado, Larissa. E logo após o intervalo, Fabrício Gonçalves toma posse no cargo de ministro do TST. É daqui a pouco, não saia daí. O Tribunal Superior do Trabalho homologou o resultado final do segundo concurso público nacional unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho. Das 240 candidaturas habilitadas, 229 foram aprovadas e estão aptas a tomarem posse como juízas e juízes do trabalho. Entre elas, 7 são pessoas com deficiência e 14 autodeclaradas negras. Além disso, 138 são mulheres, o que corresponde a mais de 60% das aprovações. Para o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, este foi o concurso com a maior diversidade da história do judiciário brasileiro. As bancas examinadoras tiveram a observância quase que absoluta do critério da isonomia, da equidade de gênero, não é? Uma pequena variação aqui e ali por circunstâncias das pessoas convidadas não terem podido aceitar os convites, mas as designações elas tinham essa preocupação, também contemplando representantes ou examinadores e examinadoras negras. Um exemplo do quanto se enriquece o processo com o respeito e a promoção da diversidade. Ao todo, a organização e realização de todas as fases do concurso duraram 18 meses. O presidente da Comissão Executiva Nacional que organizou a seleção, ministro Hugo Scheuermann, ressaltou o esforço conjunto na condução de um concurso inclusivo. Tivemos que realizar uma prova no hospital, uma gestante, tivemos que fazer adaptações na realização das provas, temos a satisfação de contar com um candidato aprovado tem deficiência visual. As novas juízas e os novos juízes tomaram posse no segundo semestre deste ano e vão começar o curso nacional de formação inicial, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. O advogado Fabrício Gonçalves tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele assumiu a vaga deixada pelo ministro Emanuel Pereira, que se aposentou em outubro de 2022. A nomeação segue regra constitucional de que 1/5 dos 27 integrantes da Corte deve ser composto por pessoas vindas da advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. Eu acompanhei a solenidade de perto. Vamos ver. A cerimônia de posse administrativa do novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho foi conduzida pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, e contou com a presença de vários ministros da Corte, entre eles as 2 ministras que ocupam cargos referentes ao 5º Constitucional, Maria Cristina Peduzzi e Delaide Miranda Arantes. Com a chegada de Fabrício Gonçalves, a mais alta corte trabalhista fica com um quadro de 27 integrantes completo. O ministro Fabrício
traz experiência de 30 anos de advocacia, tanto para trabalhadores quanto para empresas, uma visão sólida do mundo sindical, é professor universitário e, sobretudo, um profissional do direito com visão humanista. Certamente muito contribuirá para que nós avancemos ainda mais na promoção dos direitos sociais, na proteção dos direitos consagrados pela Constituição. Fabrício Gonçalves foi indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho destinada à advocacia. Após sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, a indicação foi aprovada pelo plenário da Casa. Gonçalves iniciou a carreira em 1993. É mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e professor na mesma instituição. O novo ministro reafirmou o compromisso com a justiça trabalhista e disse que não toma posse sozinho, mas sim com todos os profissionais que fizeram e fazem parte da história da advocacia brasileira. Sensação de responsabilidade, de saber do tamanho do compromisso com o direito do trabalho e com a justiça do trabalho. É a sensação de que temos que respeitar a Constituição e a legislação desse país. Fabrício Gonçalves vai integrar a 6ª turma e a Seção 1 de dissídios individuais. A sessão solene de posse está marcada para o dia 21 de agosto. E o Tribunal Superior do Trabalho encerrou o primeiro semestre judiciário de 2024. Veja como foi o desempenho da Corte nesses primeiros 6 meses do ano. Em sessão do órgão especial, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, apresentou o balanço das atividades no período de 1º de janeiro a 27 de junho. A Corte recebeu no semestre 256 mil processos. Desses foram julgados 242.858. O vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, destacou que a vice-presidência recebeu 15.874 recursos extraordinários de janeiro a maio deste ano. Ele frisou que no órgão especial foram julgados 1.500 processos. Outros 3.617 estão sobrestados, aguardando julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme relatório, houve um aumento de 11,3% na quantidade total de processos trabalhistas no ano passado. Nas varas do trabalho, o aumento foi de 12,6%. Nos tribunais regionais do trabalho, o incremento foi de 12,4% e no Tribunal Superior do Trabalho, de 4,2%. Os assuntos mais recorrentes foram horas extras, multa de 40% do FGTS e adicional de insalubridade. Tivemos aí um incremento significativo na produtividade de toda a Justiça do Trabalho, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho. Todos os órgãos julgando mais processos do que receberam, o que significa uma redução no número de processos acumulados, aguardando uma solução. Isso em benefício da sociedade. A sociedade precisa de uma justiça efetiva e rápida. Fique agora com mais notícias da Justiça do Trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, recebeu a cartilha de direitos da comunidade LGBTQIAPN+, elaborada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. O material traz orientações para o aprimoramento de políticas públicas inclusivas no Poder Judiciário. Acesse pelo QR Code que aparece na tela. Durante a sessão do Pleno do TST, a ministra Maria Helena Malman foi eleita para compor o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A magistrada assume a vaga do ministro Agra Belmonte, que encerrou o mandato. O ministro Dezena da Silva foi eleito conselheiro suplente. O TST está com página oficial no LinkedIn. A plataforma é voltada para relações profissionais de pessoas físicas e jurídicas e permite o compartilhamento de conteúdos e informações ligados à atuação da Justiça do Trabalho. Durante o mês de julho, a Biblioteca Délio Maranhão do TST ficará fechada. No período serão feitos reparos e testes em equipamentos anti-incêndio.
E já está no ar o 5º episódio do videocast Vozes da CLT 80 anos de história. O ministro Cláudio Brandão aborda aspectos legais e históricos da jornada de trabalho no Brasil. Ele esclarece mitos e detalha os limites atuais da duração dos serviços. Para conferir, é só acessar o nosso canal youtube.com/TST. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes oficiais do Tribunal. Tchau, tchau!